Olá, e hoje a entrevista é com o presidente do PCdoB na Bahia, o deputado Davidson Magalhães. Presidente, muito obrigado por sua presença aqui no Bocão News. E vamos falar sobre política, sobre eleições. O grande impasse agora está sendo essa questão da chapa majoritária do governador Rui Costa, definições, o PCdoB está no páreo. E tudo indica, né, aparentemente, que a chapa deve ter o PSD, deve ter também o PT com Jacques Wagner. Como é que o senhor avalia esse impasse e como é que estão essas discussões? Como é que estão essas discussões no momento? Quer dizer que a composição de chapas majoritárias sempre tem essas articulações, essas dificuldades de fechamento. Isso é natural no processo. Veja que até a oposição até hoje também não fechou chapa, que teria um processo mais simples, não fechou, por conta da correlação de força, dos partidos buscarem legitimamente os seus espaços. E claro que quando você tem uma coligação muito ampla, como essa que apoia o governador Rui Costa, as dificuldades de acomodação são maiores. Então eu considero que isso é um processo natural. Essa semana o Jacques Wagner e o próprio governador disseram que a suplência de Wagner está sendo muito mais disputada do que a de Coronel, né? Como é que está isso? Assim, o PCdoB está no páreo para alguma? E por que essa disputa maior pela suplência de Wagner? Olha, em primeiro lugar, assim, o PCdoB, desde quando começou essa polêmica sobre a vaga, a segunda vaga para o Senado, nós nos colocamos com candidaturas para essa vaga do Senado. Nós temos aí a Alice Portugal, Daniel Almeida, o próprio Isaac, que é uma liderança regional, que poderiam estar compondo uma chapa para disputar essa segunda vaga para o Senado, diríamos assim, porque todos já reconhecem da força eleitoral, do peso que tem o ex-governador Jacques Wagner. Então, nesse sentido, nós colocamos um nome, até nos recusamos a participar de uma polêmica, uma bipolaridade que tinha sido colocada, porque nós tínhamos nossos próprios pleitos dentro dessa discussão. Acho que até pela força do Wagner, essa suplência do Wagner termina tendo um destaque. Agora, a história recente eleitoral da Bahia indica que sempre o governador tem puxado os dois senadores, né? Isso tem sido uma marca do processo eleitoral na Bahia, porque como nós vamos ter uma polarização do ponto de vista eleitoral, e nessa eleição, com uma margem muito grande de diferença em relação ao potencial eleitoral do atual governador Rui Costa, a perspectiva de eleição dos dois senadores será muito grande, né, como já foi nos pleitos mais difíceis passado, imagine, nesse pleito agora. Então, acho que o problema principal que se apresentou em relação à suplência do Wagner foi em função do potencial eleitoral dele, que indiscutivelmente é um dos grandes puxadores de voto da própria chapa. E o PCdoB, como é que está se posicionando nesse espaço, nessa articulação? Não, o PCdoB colocou o nosso pleito, foi inclusive conversado conosco uma possibilidade de uma ocupação de uma das suplências do Senado, caso não viesse a poder participar diretamente da chapa. Nós levamos isso em consideração, estamos na discussão interna para ver qual é o nosso nome que pode ocupar essa vaga, e o que foi que nós consideramos assim que teve todos esses, diríamos assim, esses ruídos, foi de uma posição apresentada já em vários órgãos de imprensa como as coisas fechadas, e o debate que nós tínhamos internamente é que antes de qualquer tipo de fechamento seria ouvido os partidos, seria feita uma nova rodada de discussão conosco, e nós não tivemos esse tipo de conversa. Consideramos essencial porque o PCdoB é um aliado para os momentos de crise e também para os outros momentos. Quer dizer, veja, nós tivemos aí a crise do mensalão, tivemos a crise do impeachment. Nessas crises, o PCdoB esteve à frente junto com o Partido dos Trabalhadores, né? Tivemos à frente das dificuldades. Quando houve o rompimento do PMDB aqui na Bahia com o governador Jacques Wagner, nós tivemos à frente desse enfrentamento político. Então, se nós somos aliados para os momentos de dificuldade, por termos até uma identidade política maior, também temos que ser os aliados preferenciais na discussão das saídas para um projeto político eleitoral do Estado da Bahia. Então, essa que era a nossa dificuldade. Então, nós nos sentimos um pouco assim, colocados à margem desse processo de decisão. E foi isso que terminou travando esse debate, mas que é natural do processo. Eu sempre digo que o processo, às vezes, só fecha aos 49 minutos do segundo tempo. Eu que já participei de várias eleições, vereador 2 mandatos, candidato a prefeito 2 vezes,
né? Participei de coordenação de várias campanhas, sei que, como presidente do partido, sei que essas articulações sempre elas terminam se prolongando para próxima ao período da decisão elas se concretizarem. Espero, porque o nosso principal objetivo nesse contexto é a unidade do projeto. Nós nunca colocamos a unidade desse projeto em torno do governador Rui Costa, que é a nossa prioridade, ou seja, buscar a unidade dessas forças. Toda vez que teve divergências ou que tiveram problemas internos, nós sempre fomos uma das forças que partimos para buscar a articulação no sentido de costurar uma aliança e dar unidade do grupo. O que está sendo feito na Bahia, do ponto de vista de gestão, de administração, tem modificado bastante a Bahia, não só Salvador, que é outra Salvador, como o interior do estado. E nós achamos que esse êxito administrativo precisa ser mantido. E é nesse sentido que a prioridade do nosso partido, sempre colocamos isso, olha, o partido disputa os seus espaços, mas isso disputa em função de fortalecimento de um projeto, que é esse projeto que nesse momento está sendo conduzido pelo governador Rui Costa. O governador está conduzindo esse processo e o senhor falou que acha que o partido ficou um pouco à margem das discussões. Em que pé estão essas discussões com o Rui e em que momento ele chamou vocês para conversar e vocês estão esperando ainda nova conversa? Como é que está isso? Nós tivemos uma conversa há cerca de um mês atrás, né? Exatamente no 1º de maio, nós discutimos o projeto do PCdoB nas eleições de 2018, fizemos ponderações sobre a realidade política da Bahia e nós já temos aí 1 mês e 20 dias dessa discussão e sei que há um afunilamento, que outras forças estão sendo chamadas para discutir nessa parte do afunilamento e nos sentimos um pouco colocados à margem nesse processo. Isso é que nos causou estranheza e que realmente nós reagimos a essa situação, mas uma situação contornável e que nós esperamos que o governador, no curso do fechamento da chapa, venha discutir com o PCdoB, os pleitos do PCdoB, porque uma aliança tem que contemplar todos os aliados. Não é possível que todas as forças saiam contempladas do ponto de vista político e nós que tivemos desde o início, aliás, nós apoiamos Rui antes do PT fechar quem era o candidato. O PCdoB fechou com o Rui antes do PT fechar quem era o candidato do PT para o governador do estado. Desde quando foi indicado pelo ex-governador Jacques Wagner, nós fomos a primeira força a abraçar a candidatura, mesmo quando ela estava lá embaixo, com 4, 5%. Eu me lembro que foi na região sul da Bahia, uma das primeiras caminhadas do Rui Costa. Um dos principais instrumentos de mobilização naquela região foi exatamente o nosso partido. Uhum. Essa semana o governador realizou um forró lá no Palácio de Ondina e o PCdoB parece que não foi, né? Essa decisão de vocês foi uma forma de protesto também, assim, em relação a essas discussões nebulosas, essa falta de diálogo em relação a isso? Eu quero dizer que eu gosto de forró, não foi por não gostar de forró. Inclusive, todo ano estou no melhor forró da Bahia, que é Ibicuí. Agora, quero dizer o seguinte, para evitar constrangimento, porque nós estávamos vendo que o processo daquele evento estava se transformando assim num evento é como se nós estivéssemos ali no auge de uma decisão política. Decisão política que nós não estávamos participando. Então, para evitar constrangimento, nós resolvemos não participar. Não é um ato de protesto, é para evitar constrangimento. Você vai para uma festa para fazer constrangimento, para participar de ações ou de atitudes de constrangimento, é ruim para quem recebe e é ruim para quem é convidado. Então, foi isso que nós evitamos para não ter qualquer tipo de atrito ou de palavra maldita num momento tão delicado que é o momento da articulação política, da finalização da articulação política da chapa majoritária. Então, foi mais como prevenção, até para evitar qualquer tipo de dificuldade que pudesse adiante complicar ainda mais o processo. E nós lutamos para descomplicar o processo, para que a gente tenha unidade e que comece a campanha, né? Que a gente, a partir já do dia 6, nós temos que ir para a rua, para as regiões, trabalhar para a reeleição do governador Rui Costa. Hoje de manhã circulou a informação de que o PCdoB se reuniria com o Otto Alencar, né, que é o presidente do PSD na Bahia, para fazer alguns acordos, definir como é que o PCdoB ficaria nessa composição e até fazer uma troca com o coronel, né, que o PCdoB ocuparia uma parte do mandato de coronel caso ele fosse eleito para o Senado. Só que o senhor acabou desmentindo e aí a gente
ficou na dúvida e queria saber exatamente o que aconteceu, o que está acontecendo assim no PCdoB. Diferente de alguns, nós entendemos que o condutor do processo chama-se Rui Costa. O governador Rui Costa é o condutor do processo. Tem importantes atores nesse processo, entre eles Jacques Wagner, entre eles Otto Alencar, o vice-governador João Leão, são atores importantes nesse processo. Todos nós estamos conversando, todos. Não tem essa tal conversa específica de amarração bilateral como tentou como se insinuou com Otto Alencar. Nós temos uma relação política muito boa com o senador Otto Alencar, muito boa com João Leão, muito boa, e com Jacques Wagner. Entendemos que eles três são atores importantes nesse processo, mas o condutor é Rui Costa. Então não teria uma relação, um tratamento paralelo para tratar das questões específicas do PCdoB. Nós entendemos que essa chapa faz parte de um projeto, e é nesse projeto que nós estamos. Entendi. Ontem surgiu a informação, foi até, acho que meio confirmada, assim, que a senadora Lídice da Mata foi convidada por Jutaí e também foi convidada por João Santana para disputar a reeleição em suas respectivas chapas. O PCdoB também segue aí na luta e na sequência desse diálogo. O senhor acha que quando essas amarrações forem feitas, o governador vai ter aí o desafio de apaziguar os aliados e corrigir alguma eventual fratura na base? Ou o senhor acha que a relação vai seguir sólida e tranquila? Não, eu acho que vai seguir. Esses convites, na verdade, são provocações. Porque isso representa um outro campo. É o campo que deu golpe no Brasil. É o campo que está levando o Brasil a essa crise violenta do ponto de vista social, econômico, político, institucional. Aqui na Bahia representa um outro projeto. Esses convites, na verdade, é para criar um fato político e fazer provocação. No momento, todas as articulações, todas essas fases de arrumação de governo, de articulação de chapa, tem tensionamento, porque os interesses, os espaços são limitados e os interesses legítimos dos partidos de ocupação desses espaços, às vezes se conflitam. Após isso aí, o projeto é um só, marcharmos de maneira, eu acho que a tendência é isso ser resolvido, por isso, inclusive, nós discutimos, e a nossa sugestão é que isso fosse feito de maneira rápida, porque quanto mais demora isso, mais se desgastam os aliados. Porque à medida que se decide, que se arruma, que se aglutina as forças, que se equaciona as dificuldades e as contradições, todo mundo parte junto para a defesa do projeto. E o senhor acha que já passou da hora de anunciar isso ou ainda tem tempo? Eu acho que está no tempo. No tempo, nós estamos do outro lado, nem sabem quem é o vice, toda hora se discute se é um senador, se é outro, um está vetando o outro com medo que o outro passe na frente, quer dizer, olha como é que está o problema no Brasil, nós estamos com uma eleição completamente atípica, você está com 4 meses da eleição, não tem nem candidato, o disparado nas pesquisas está preso, que é injustamente, que é o ex-presidente Lula, de maneira, uma prisão política, inviabilizar de participar das eleições. E quando você vê o cenário, uma pulverização, é uma indefinição completa. Nós nunca tivemos isso nas últimas 4 eleições. As eleições estavam muito definidas. Portanto, é uma eleição atípica e que isso se reflete. Então, eu acho que está no time ainda da decisão política aqui no estado da Bahia. Se o PCdoB não for contemplado da forma como espera na composição governista, o que o partido vai pedir em troca para o governador? Qual vai ser o acordo que vocês vão propor? Não, eu acho que as coisas vão ser contempladas. Nós sempre lutamos, o PCdoB, aliás, nunca foi fator de desagregação e nunca foi fator de discórdia. Muito pelo contrário, nós sempre fomos fator de aglutinação dessa frente política. Eu acho que vai ter uma acomodação para que todas as forças vão tensionadas para esse processo eleitoral, que apesar de ter se tornado mais fácil com a saída, já era uma eleição que nós estávamos com uma competitividade bem maior, por causa do projeto que foi implementado na Bahia, com a saída do Neto, isso facilitou mais ainda, aglutinou mais forças ainda do lado de cá, mas eu vi uma eleição ganha perdida aqui na Bahia com o ex-governador Paulo Souto. Isso tem lição para a história do ponto de vista político. Então não tem eleição ganha antes do jogo ser jogado. E nós precisamos disputar
com firmeza, apesar das condições serem mais favoráveis, mas as condições do Brasil são muito instáveis. Então nós temos que ir com muita seriedade, com muita unidade, não temos que ter sapato alto nesse processo eleitoral, nós temos que ir com muita firmeza para nós elegermos bancada de estadual forte, bancada de federal, senadores e o governador. E as eleições proporcionais, qual é o objetivo do PCdoB? Quantos candidatos vão ter? Vocês vão coligar, não vão coligar? Como é que está isso? Não, nós temos tradicionalmente nas últimas 2 eleições não coligado para a eleição de deputado estadual. Então nós vamos seguir o nosso mesmo caminho que tem dado certo, que é a eleição de uma chapa própria de deputados estaduais, já preparando inclusive para a nova realidade eleitoral, que não vai ter mais coligação, né? Essa é a última eleição com coligação entre partidos na área proporcional. Então nós estamos buscando eleger 4 deputados estaduais, nós estamos com cerca de 35 candidatos, então, o objetivo nosso é eleger 4 deputados estaduais e nós estamos com 4 candidatos a deputados federais e o nosso objetivo é trabalhar para eleger, claro, são os 4 saem, mas nós vamos trabalhar para eleger, pelo menos o nosso objetivo é de ampliar a bancada, nós elegemos na última 2 e eu fiquei na suplência. O objetivo nosso agora é eleger pelo menos 3 deputados federais. Um pouquinho sobre eleições presidenciais. A Manuela Dávila segue com a candidatura à presidência da República, mas tem se falado muito que o PCdoB está conversando com o PDT, com Ciro Gomes. O PCdoB vai até o fim com a candidatura? Como é que estão essas articulações no cenário nacional, presidente? Olha, nós tivemos aqui uma vinda, a caravana de Manuela Dávila, eu participei, nós que organizamos aqui no estado, nós tivemos um grande evento no sul da Bahia, em Itabuna, um grande evento em Conquista, um maravilhoso evento em Juazeiro, aqui em Camaçari e em Salvador. A candidatura, inclusive, na próxima segunda, estarei acompanhando Manuela Dávila lá num programa de grande repercussão nacional aí em São Paulo. Eu acho que a candidatura de Manuela Dávila, ela joga um papel importantíssimo nessa conjuntura. Primeiro, para demonstrar publicamente o que o PCdoB pensa sobre a crise e as saídas dessa crise. A retomada do desenvolvimento econômico, o fortalecimento do país enquanto nação, esse projeto de país que nós precisamos discutir e amadurecer. Então a candidatura de Manuela Dávila está fazendo isso. E segundo, a candidatura de Manuela Dávila também representa um pensamento do PCdoB, que é possível ganhar as eleições presidenciais depois desse golpe. Quer dizer, nós tomamos 2 golpes, tomamos um golpe, está desmontando o país. O Congresso Nacional ontem votou a quebra, a entrega de uma concessão onerosa, da cessão onerosa de uma área do pré-sal valiosíssima que a Petrobras pode ceder para as multinacionais. É um desmonte do aparelho produtivo brasileiro que vai comprometer a possibilidade de um desenvolvimento nacional independente do Brasil. Então, essa situação de crise é grave e a candidatura de Manuela representa essa possibilidade de ganhar a eleição, mas de construir essa unidade. Nós entendemos que não podemos brincar com essa situação. Pensarmos nos interesses apenas partidários nesse contexto. Os interesses partidários têm que estar somados. Nós precisamos fazer um campo político, porque se nós nos dispersarmos muito no primeiro turno, uma coisa é Lula ser candidato. Lula sendo candidato, ele por si só, a candidatura dele, se for possível, que nós todos entendemos das dificuldades, porque o golpe não foi dado para entregar depois a nós, retomar o governo para esse projeto, porque esse é um projeto internacional de retomada dessas forças ultraliberais, neoliberais, que estão entregando, desmontando os Estados-nação no mundo a pretexto de um império que está decaindo, que é os Estados Unidos. Cada dia mais dá demonstrações dessa decadência e da nova concorrência que a Ásia representa. Então, esse desmonte do Brasil faz parte dessa estratégia. Então, o que é que nós estamos vendo? A candidatura de Manu está jogando esse papel de buscar, inclusive, unidade. Está conversando com Ciro, conversou com Boulos, conversou com Lula, conversou com o PT. Nós achamos que vai ter que ter um time para o PT. Claro, respeitamos a tática de todos os partidos, mas entendemos que nós podemos correr um risco de que, se esse setor da direita, que tem uma candidatura mais extremada, fascista, que é a candidatura de Bolsonaro, e tem a candidatura de direita, que está querendo se unir em torno, eu acho que do Alckmin cada vez mais difícil, né? A nova operação da Polícia Federal agora pode
de vez sepultar essa candidatura do Alckmin, mas eles estão buscando o que eles chamam de centro, que na verdade é direita, só não é fascista, extrema-direita, mas é de direita, querem se unificar em torno de um candidato. Corre o risco, no patamar que o Bolsonaro chegou, se essas candidaturas de direita se fortalecem em torno ou do Álvaro Dias ou da Marina Silva, isso aqui, essas duas candidaturas, correram o risco dessas duas candidaturas, se tivermos pulverizado, essas duas irem para o segundo turno. Aliás, recentemente está acontecendo isso em diversos países do mundo, essa polarização entre direita e extrema-direita. Então nós temos que ter cuidado com isso, e a candidatura de Manuela Dávila, por ser sempre um projeto de unidade do PCdoB, a gente sempre pleiteou isso, sempre nós estivemos à frente dessa bandeira da unidade. A candidatura de Manuela pode representar, facilitar essa articulação. Se não tiver essa articulação, e nós estamos fazendo isso, jogando papel nisso, mas a candidatura que nós lançamos é para valer. Se nós vermos que essa pulverização continua, então se não der para fazer no primeiro turno, nós vamos trabalhar para fazer no segundo turno. O senhor falou a respeito dos partidos de direita, o DEM está conversando até com Ciro Gomes, né? Tudo indica que uma aliança tem se mostrado até possível e provável futuramente. Como é que o senhor avalia isso, né? O Ciro Gomes mais alinhado à esquerda e o DEM, que é um partido de direita, que participou do impeachment, enfim. Eu acho que o Ciro, quer dizer, a candidatura do Ciro, fazer uma ampliação mais para partidos como o PP, o PR, que aliás estão aqui no governo da Bahia, que tiveram no governo de Lula, que tiveram no governo de Dilma, eu não vejo nada negativo nisso. Pode, inclusive, a partir disso, você formar uma frente ampla, né, e permitir ele no segundo turno, disputar a eleição. Eu acho que é uma tática, do ponto de vista dele, correta. O DEM eu acho que já é mais complicado pelas bandeiras que o DEM... O DEM é o que está sendo aplicado no Brasil hoje, é o que está sendo aplicado na Bahia, é o que foi derrotado na Bahia, é a visão estreita do que está sendo feito em Salvador, então, limitada do ponto de vista social, que está sendo feito em Salvador. Então, isso aí não tem a ver com o projeto, inclusive com a explicitação do projeto que é apresentado pelo Ciro, que, aliás, tem muita identidade com as forças de centro-esquerda e com o nosso próprio projeto de retomar, resgatar o desenvolvimento nacional. Eu acho que isso aí pode criar uma contradição difícil dele resolver no curso da campanha eleitoral, especialmente no Nordeste. O PT insiste que vai tentar registrar a candidatura de Lula e, se não conseguir, quais são as opções que o senhor enxerga para o partido? Como é que o senhor enxerga a situação do PT hoje aí no cenário nacional? Olha, eu acho que é o seguinte, o PT está numa tática que está dando certo do ponto de vista dos índices eleitorais, né, das pesquisas, está dando... Porque a injustiça do Lula e o legado do governo de Lula e Dilma, que nós participamos, foi um legado da esquerda brasileira, é um legado muito forte no povo. O povo está vendo o desmonte das políticas sociais, o povo está vendo aí o caos social que nós estamos chegando. Nós saímos de 4º país em população carcerária para o 3º. A população carcerária do Brasil hoje, o índice de ocupação está 175%, ou seja, a violência faz uma intervenção no Rio, diminui os roubos e aumenta os homicídios. Quer dizer, nós estamos vivendo um caos social no Brasil, desemprego crescente, a desnacionalização da economia brasileira. Então, esse caos social que está sendo apresentado, quer dizer, isso tem um risco. PT, esse legado todo é a memória que o povo está sendo explicitado nas pesquisas positivamente para a candidatura do ex-presidente Lula, que representa isso, é o maior líder popular da história do Brasil. Agora, persistir com essa tática, o povo em algum momento vai começar a perceber, já está percebendo, que ele não vai ser candidato de jeito nenhum, eles não vão deixar ele ser candidato. E ao fazer isso, dependendo do momento, se você demora muito nisso, o eleitorado pode buscar outros caminhos que não sejam um caminho que você ache que é o correto. E com isso dispersar o nosso eleitorado e nós podermos não passar para o segundo turno. Isso é que é o risco. Eu acho que aqui tem uma divergência de compreensão da realidade. Uma coisa é como pegar o legado dos governos Lula e Dilma e colocar esse legado a serviço de uma frente política de centro-esquerda que possa retomar os rumos do país. Isso tem um tempo, porque eleição presidencial não é eleição de prefeito. Como é que se faz no interior? O cara não pode ser candidato,
fica até a reta final, depois, quando é impugnado, lança a mulher, lança o filho, lança o parente, é candidato e ganha, às vezes. Mas ali você está em contato direto com o eleitor. A cidade é pequena, o eleitor lhe conhece, as caminhadas, você mesmo transmite. Nós estamos sem esse interlocutor, está preso, está impossibilitado de fazer isso. E os meios de comunicação de massa não estão sob o controle do povo, nem do controle democrático. Então, até você chegar essa mensagem ao povo, isso pode dispersar milhões e milhões de votos nesse curso desses acontecimentos e correr o risco de nós não irmos para o segundo turno. Eu acho que essa tática, que está dando certo até agora, do ponto de vista do PT, que eu respeito, pode ser um problema gravíssimo para nós ganharmos as eleições. E mesmo que passe para o segundo turno, não ter capacidade de ampliação política no segundo turno para ganhar as eleições. Essa é uma compreensão que nós temos diferente em relação a essa tática que pode estar sendo esticada ao máximo. Até o momento está dando certo. É claro que está dando certo, as pessoas estão continuando, mas nós precisamos saber até quando vai dar certo isso e qual é a repercussão disso. Respeito, nós estamos na frente da luta do Lula livre. Aliás, não tem nenhum partido que esteja à frente. No dia da prisão do Lula, nós estávamos lá em peso, a direção do partido, os deputados do partido, senadora, mas nós entendemos que isso, o tempo da decisão tática precisa ser ajustado, senão isso nós corremos um risco seríssimo de aí sim temos uma direita legitimada pelo voto. Esse é que é o maior risco para o projeto de construção do nosso país. Na sua avaliação no Congresso, nas assembleias, o senhor acha que a gente vai ter uma boa renovação dos quadros, das forças políticas, ou tende a se manter como está agora? Nós temos dois fenômenos nessa eleição. O desgaste da classe política que nunca alcançou os índices que alcançou agora. Como é que isso vai se refletir na urna? Ainda é uma incógnita, né? Os índices, já nas duas eleições que tiveram nesse íntere, demonstrou um nível de abstenções e de voto nulo muito grande. E olha que não era eleição nem de deputado ainda, porque a abstenção e o voto nulo para deputado, para eleições proporcionais, são bem maiores do que a eleição majoritária. Então, isso é um fenômeno que a gente vamos observar como é que vai se comportar esse processo decisório. Aqui nós temos um elemento de renovação. Qual é o elemento de renovação? O repúdio a setores da política, à política como um todo, e especialmente esses que votaram em Temer, que votaram na reforma trabalhista, que estavam levando à frente. Esse é um elemento, diríamos assim, que é um vetor da renovação. Qual é o vetor que atua contra isso? Tempo da eleição, 45 dias. Dificuldade de exposição dos candidatos novos. Ainda a força muito grande do dinheiro, da máquina financeira, apesar de não ter financiamento das empresas no processo eleitoral. Então, a forma com que foi organizada a campanha, que nós até enfrentamos esse debate lá no Congresso, é uma forma que termina fortalecendo a não renovação. 45 dias de campanha fortalece quem já é deputado, fortalece quem já é deputado estadual, quem é deputado federal. E um outro elemento, os parlamentos, com a existência das tais emendas, não sei o quê, passaram a ter um instrumento de renovação difícil, porque nós temos os deputados hoje, e deputados estaduais e federais, já têm instrumentos de ação direta nos municípios, o que lhe dá uma competitividade muito maior em relação ao passado, onde você não tinha isso. Então você tem um vetor de mudança, um momento de repúdio da política, um vetor que força a mudança e um vetor que força a manutenção pela estrutura como foi montada e aprovada a legislação eleitoral. Eu, pessoalmente, acho que nós vamos ter pouca renovação. Vai terminar prevalecendo esse vetor, porque a expressão do povo a sua insatisfação não vão ter os canais e os mecanismos que possa concentrar esse repúdio e essa renovação. Presidente, queria agradecer a sua participação aqui no Bocão News e, para a gente encerrar, deixar uma mensagem para o nosso espectador. Olha, dizer que eu acho que nós temos esperança, eu tenho convicção de que nós vamos, nessa eleição, retomar o caminho do desenvolvimento na Bahia, a Bahia continuar e no Brasil nós retomarmos.
Eu acho que essa é a expectativa que tem e desejar a todos aí um bom São João e que o Brasil não nos decepcione nessa Copa do Mundo. Obrigado.